Bom dia, meu amigo e minha amiga! Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. É uma alegria estar com vocês hoje, podendo novamente ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Hoje vamos iniciar a leitura de Atos dos Apóstolos no capítulo número 6. Neste capítulo, a palavra de Deus começa nos contando de que forma a igreja instituiu os diáconos. Sim, os diáconos são pessoas que cumprem um papel muito importante na igreja e que lá no início já foram instituídos para auxiliar o trabalho da liderança, para auxiliar no cuidado dos necessitados. E tudo começa com um problema, uma murmuração. Sim, muitas vezes na igreja, na nossa casa, na nossa empresa, existem murmurações. Murmuração é quando há uma reclamação, é quando as pessoas estão dizendo que não está bom alguma coisa. Há muitos líderes que diante da murmuração ficam irritados. Botam a culpa em quem está reclamando. Mas muitas vezes a reclamação, ela faz sentido. Muitas vezes a reclamação, ela tem um fundo de verdade. E a questão é pedirmos a ajuda de Deus para nos trazer resposta. Diz assim, capítulo 6, versículo 1 do livro de Atos: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então vamos parar aqui um pouquinho. Primeira coisa é que houve uma multiplicação, a igreja cresceu. E toda vez que uma família, uma igreja, uma empresa, uma escola, toda vez que existe crescimento num lugar, pessoas novas chegando, há uma reestruturação necessária. É normal isso. E é normal que algumas pessoas fiquem incomodadas com os que estão chegando. Porque tem pessoas que se sentem o dono do campinho. Não é assim? E tem outros que se sentem esquecidos. Então é importante que eu e você estejamos atentos para que ninguém fique esquecido. E aqui diz que havia dois grupos na igreja. Os helenistas e os hebreus. O que são helenistas e o que são hebreus? Helenistas é a forma que chamavam aqueles que eram de uma cultura grega ou romana, estrangeiros, não eram judeus e que se converteram à fé cristã. E havia os hebreus, que eram os do povo de Israel. Então, inicialmente, a igreja era composta principalmente por hebreus, por judeus. O próprio Jesus é judeu, os apóstolos, os 12, são judeus. Mas agora começou a se converter gente de tudo que é povo. E eram povos diferentes. E o que acontece? A igreja prestava um socorro às viúvas. A Bíblia fala sobre a importância desse cuidado com pessoas que não têm quem lhes ajude. E naquela época as mulheres, em especial, elas tinham um problema social gerado pelo fato de que as mulheres elas não tinham tantos direitos sociais. Inclusive as mulheres não podiam trabalhar em certas coisas e as mulheres não podiam ter acesso a alguns bens apenas se tivessem um homem para representá-las, entre aspas. Então, quando uma mulher se tornava viúva, ela acabava passando por necessidades. E aí, então, a igreja socorria. Aqui fala da distribuição diária, quer dizer que todos os dias distribuíam alimentos e recursos para as viúvas. E aí, então, as helenistas, que eram as viúvas que se converteram agora, acabavam sendo esquecidas, porque aquelas que já estavam primeiro na fila, as viúvas dos judeus, elas acabavam tendo preferência, porque chegaram primeiro. Então, aqui há uma reclamação, e a Bíblia diz que de fato elas ficavam para trás. Então era uma reclamação que tinha um fundo de verdade, não era uma murmuração falsa. Versículo 2 diz assim: Então os 12, os discípulos do Senhor, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a primeira questão interessante aqui é que os discípulos reconhecem que era um trabalho importante da igreja atender às mesas, ajudar os necessitados. Mas eles também reconhecem que eles, tendo o chamado do Senhor para espalhar a boa notícia como testemunhas da ressurreição de Cristo, não poderiam deixar esse trabalho para fazer um outro trabalho. Isso é interessante, a gente reconhecer quem tem na igreja um chamado para a pregação do Evangelho. Quem tem na igreja um chamado para o ministério da palavra, do ensino, do consolo, e que a igreja possa reconhecer e deixar essas pessoas dedicadas a isso. E separar outras pessoas que têm outro chamado, por exemplo, o chamado de cuidar dos necessitados. E assim, ninguém fica fatigado, ninguém fica cansado e ao mesmo tempo se multiplica a palavra de Deus. Precisamos reconhecer o papel de cada um, mas ao mesmo tempo lembrar que é papel da igreja socorrer os necessitados, que é papel da igreja ajudar aqueles que precisam dentro da sua comunidade, é papel da igreja fazer a obra social. Então a igreja precisa das duas coisas, ela não pode ficar sem a palavra, sem a pregação, mas também não pode ficar sem o trabalho do cuidado social. É importante isso, porque são 2 braços que trabalham juntos no trabalho pastoral. Atualmente se entende que o diácono não apenas cuida da parte social da igreja, mas pode ser uma pessoa responsável por vários trabalhos práticos da igreja. Desde a parte de manutenção, organização do espaço, organização do próprio culto, cuidado com as pessoas, visita aos necessitados. Há muito trabalho que um diácono pode fazer. E é interessante que eles percebem que um diácono não pode ser apenas uma pessoa que tem boa vontade. Eles dizem, olha, é necessário que essas pessoas, esses 7, sejam pessoas de boa reputação. Olha só, então o obreiro do Senhor, aquele que quer servir a Deus, tem que ter uma boa reputação. Você tem que se preocupar com o que os outros pensam de você. As pessoas têm que olhar para você e enxergar um exemplo. Depois, pessoas cheias do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo não tem que ser só quem vai pregar a palavra. Não, toda a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. E depois também cheio de sabedoria. Então, para toda a obra de Deus, para tudo que o Senhor vai fazer, é necessário essas 3 coisas. Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. E depois diz assim no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito da Antioquia. E apresentaram a eles perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que interessante, se multiplicava a palavra. Quando a igreja está unida, quando uma família está unida, quando uma empresa está unida, quando um grupo está unido, as coisas prosperam. E falando da casa de Deus, da igreja do Senhor, a vontade de Deus é que a igreja cresça. Eu sempre digo, quando uma igreja não está crescendo, ela está doente. Porque a igreja é um organismo feito para se multiplicar e para crescer. Se o cristão não faz discípulos, ele está doente. Então a igreja, quando ela é saudável, ela cresce. E aqui a igreja estava crescendo e se multiplicando. Mas por quê? Porque primeiro eles pararam quando tiveram um problema e resolveram. Eu acho interessante também que aqui na lista desses diáconos, e que parece que eles têm apenas uma função prática, nós vamos ver 2 homens que depois o relato bíblico vai contar a história deles, que é Estevão e Filipe.
E é interessante que o Estevão vai ser um grande pregador do evangelho, inclusive vai morrer por causa da sua pregação. E o Filipe também vai ser um grande evangelista, cheio do Espírito Santo e guiado por Deus. Veja, esses dois, a Bíblia conta relatos de detalhes da vida deles, os outros 5 não conta detalhes, mas certamente também deixaram sua marca na história da igreja, fizeram o bem, pregaram o evangelho. É interessante que eles ganharam uma tarefa de levar comida, mas além da comida eles levavam também a palavra. Eu sempre digo que você, não importa a função que você tem na igreja ou se você não tem função, você é chamado por Deus para anunciar o evangelho. Você é chamado por Deus para ser cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a anunciar por onde você passa. Você começa a dar testemunho de Deus e as coisas acontecem. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer nesse dia porque o Senhor nos escolheu e o Senhor escolheu colocar em nós o que tem de mais precioso, que é o teu Espírito. Eu quero pedir hoje que o Senhor desperte homens e mulheres para te servir e que ninguém ache pouco limpar o banheiro de uma igreja, que ninguém ache pouco levar comida para o necessitado, que ninguém ache pouco ajudar na ação social da sua igreja, ajudar ali, Senhor, no trabalho do diaconato, no trabalho da recepção, da portaria, cuidar de carros, ou quem sabe, Senhor, cuidar das roupas, preparando elas para os necessitados. Que ninguém ache pouco, Senhor, varrer um lugar, organizar um espaço, fazer companhia para uma pessoa doente. Que ninguém ache pouco esse trabalho. Que ninguém ache que esse trabalho é menor ou menos importante. Pelo contrário, Senhor, eu peço que o Senhor levante mais pessoas com disposição para servir, disposição para ajudar, disposição para fazer a diferença. O Senhor enche essas pessoas com o teu Espírito, para que elas possam anunciar o Evangelho por onde elas passarem. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que as igrejas do Brasil, de todos os lugares no mundo, onde existem conflitos, onde existem murmurações, elas sejam resolvidas com sabedoria, para que o teu corpo cresça, para que a igreja se multiplique e mais almas sejam salvas. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, que você multiplique a palavra de Deus. Compartilhe o Evangelho hoje aqui através do devocional. E amanhã estamos juntos.